Imagine entrar em uma das regiões mais misteriosas e desconhecidas do planeta. Uma floresta gigantesca onde rios atravessam milhares de quilômetros, onde a vegetação esconde completamente o solo e onde, durante séculos, histórias sobre cidades perdidas e civilizações desconhecidas foram contadas. Agora imagine entrar nesse lugar acreditando que, em algum ponto daquela imensidão, existe uma antiga cidade construída por uma civilização desconhecida. Foi exatamente isso que aconteceu com Percy Fawcett, um explorador britânico que passou anos viajando pela América do Sul e que acabou ficando obcecado por uma misteriosa cidade que ele chamava simplesmente de Cidade Z. Em 1925, Fawcett entrou novamente na Amazônia, dessa vez acompanhado pelo seu filho Jack e pelo amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Os três partiram em busca daquilo que Fawcett acreditava ser uma antiga civilização escondida no coração da floresta. Mas eles desapareceram, e quase um século depois ninguém conseguiu descobrir com certeza o que aconteceu com eles. Percy Fawcett nasceu na Inglaterra em 1867. Militar, cartógrafo e explorador, ele participou de diversas expedições pela América do Sul. No início do século XX, Fawcett recebeu missões para ajudar a mapear regiões entre o Brasil e a Bolívia. Foi durante essas viagens que ele começou a desenvolver uma verdadeira fascinação pela Amazônia. Naquela época, enormes áreas da região ainda eram pouco conhecidas pelos europeus. Os mapas eram incompletos, as viagens eram extremamente perigosas, e histórias sobre povos desconhecidos, riquezas escondidas e cidades perdidas circulavam entre exploradores. Fawcett começou a acreditar que algumas dessas histórias poderiam ter um fundo de verdade. Ele imaginava que, muito antes da chegada dos europeus, uma civilização avançada poderia ter ocupado partes da Amazônia, e essa civilização, segundo suas teorias, poderia ter construído uma grande cidade escondida no interior da floresta. Fawcett chamou essa cidade de Cidade Z, mas de onde surgiu essa ideia? Uma das histórias que chamou sua atenção foi a de um documento conhecido como Manuscrito 512. O documento, escrito em português, descrevia uma suposta expedição que teria encontrado ruínas de uma antiga cidade no interior do Brasil. O relato falava sobre construções de pedra, inscrições misteriosas e uma cidade aparentemente abandonada. Até hoje, a autenticidade dessa história é questionada. Não existe comprovação de que a cidade descrita no documento tenha realmente existido. Mas Fawcett acreditava que poderia existir alguma verdade escondida por trás daquela narrativa, e durante anos ele continuou procurando pistas. Para ele, a Cidade Z não era apenas uma lenda, era uma possibilidade real, e quanto mais ele pesquisava, mais convencido ficava de que poderia encontrá-la. Então, em 1925, Fawcett decidiu realizar sua última expedição. Ele partiu de Cuiabá, no Mato Grosso. Dessa vez, estava acompanhado por seu filho mais velho, Jack, e por Raleigh Rimmel. O objetivo era avançar pelo interior da região e encontrar os vestígios da misteriosa Cidade Z. No começo, a expedição seguia conforme o planejado, mas conforme o grupo avançava, as dificuldades aumentavam. A floresta era extremamente densa, os rios dificultavam o deslocamento, as doenças representavam um perigo constante e, quanto mais longe eles iam, mais difícil ficava receber qualquer tipo de ajuda. Alguns dos homens que acompanhavam a expedição acabaram abandonando o grupo. Fawcett, Jack e Raleigh continuaram. Em determinado momento, Fawcett enviou uma mensagem para sua esposa. Ele dizia que eles estavam entrando em uma região onde ficariam completamente isolados. A partir dali, seria muito mais difícil receber notícias. Era a última comunicação conhecida enviada por Fawcett. Depois disso, silêncio. Nenhuma outra mensagem, nenhum retorno, nenhum corpo. Os três simplesmente desapareceram. Quando ficou claro que Fawcett não voltaria, começaram as buscas. Familiares, exploradores e aventureiros tentaram descobrir o que havia acontecido. Mas a Amazônia não entregava suas respostas facilmente. Expedições foram organizadas. Algumas chegaram a entrar em regiões extremamente perigosas, e ao longo dos anos surgiram dezenas de histórias.
Algumas diziam que Fawcett havia sido assassinado, outras afirmavam que ele poderia ter morrido de fome ou doença. Também surgiram relatos de pessoas que diziam ter visto Fawcett vivo depois do desaparecimento. Mas nenhuma dessas histórias conseguiu solucionar o mistério. Em 1952, surgiu uma das pistas mais famosas. O explorador brasileiro Orlando Vilas Boas afirmou ter localizado restos mortais que poderiam pertencer a Percy Fawcett. Durante algum tempo, parecia que o mistério finalmente seria solucionado, mas análises posteriores indicaram que aqueles restos não pertenciam a Fawcett. E mais uma vez, o caso voltou ao ponto de partida. Até hoje, os restos de Percy Fawcett, Jack Fawcett e Raleigh Rimel nunca foram identificados de maneira conclusiva. Mas existe uma parte dessa história que torna tudo ainda mais interessante. Durante muito tempo, muitos pesquisadores e exploradores acreditavam que a Amazônia era praticamente uma floresta intocada. A ideia era de que grandes civilizações dificilmente poderiam ter existido naquele ambiente. A floresta parecia densa demais. O solo parecia pouco adequado para grandes populações, e quase nenhuma grande cidade era visível na superfície. Mas a arqueologia moderna começou a mudar completamente essa visão. Com o uso de satélites, lasers e outras tecnologias, pesquisadores começaram a encontrar estruturas escondidas sob a vegetação, estradas, praças, canais, muralhas, montes artificiais e enormes alterações feitas no ambiente por povos que viveram na Amazônia há centenas ou até milhares de anos. Hoje sabemos que algumas regiões da Amazônia foram ocupadas por sociedades muito mais complexas do que se imaginava no passado. Um dos exemplos mais impressionantes está na região do atual Parque Indígena do Xingu. Ali foram encontrados vestígios de grandes comunidades conectadas por estradas e estruturas construídas pelos antigos habitantes da região. E isso levanta uma possibilidade fascinante. Talvez Fawcett estivesse errado sobre a existência de uma única cidade Z, mas talvez ele estivesse certo sobre algo muito maior. A Amazônia realmente esconde os vestígios de sociedades antigas que, durante muito tempo, permaneceram praticamente desconhecidas, e as descobertas continuam. Pesquisas recentes identificaram milhares de estruturas pré-coloniais em diferentes regiões da Amazônia. Isso significa que aquela floresta que muitas pessoas imaginavam ser completamente intocada já foi habitada, modificada e organizada por diferentes povos durante milhares de anos. Mas isso não prova que a cidade Z de Percy Fawcett existia, e também não prova que ele estava perto de encontrá-la. A verdadeira cidade que ele procurava continua sendo um mistério. Então, o que realmente aconteceu com Percy Fawcett? Uma das possibilidades é que ele tenha sido morto por algum grupo indígena. Outra possibilidade é que tenha morrido devido às condições extremas da floresta. Também existe a possibilidade de que ele simplesmente tenha se perdido em uma região praticamente impossível de atravessar. O problema é que não existem provas suficientes para confirmar nenhuma dessas hipóteses, e é justamente isso que mantém o mistério vivo. Percy Fawcett entrou na Amazônia procurando uma cidade que acreditava existir. Ele nunca encontrou a cidade Z, nunca voltou para contar o que descobriu, e seus restos mortais nunca foram identificados com certeza. Mas existe uma ironia nessa história. Fawcett pode ter exagerado ou até mesmo estar errado sobre a existência de uma única cidade perdida. Porém, a arqueologia moderna mostrou que a antiga Amazônia era muito mais complexa do que se imaginava. Povos construíram estradas, criaram grandes comunidades, modificaram a paisagem e deixaram milhares de estruturas escondidas sob a floresta. Talvez então a pergunta mais interessante não seja: a cidade Z realmente existia? Talvez a pergunta seja: quantas histórias da antiga Amazônia ainda estão escondidas debaixo da floresta? Porque a cada nova descoberta percebemos que sabemos muito menos sobre o passado da Amazônia do que imaginávamos, e em algum lugar daquela imensidão podem existir respostas para perguntas que permanecem sem solução há séculos. Talvez uma dessas respostas possa explicar o que aconteceu com Percy Fawcett, ou talvez nunca saibamos, porque a floresta pode esconder ruínas durante milhares de anos e também pode esconder para sempre os segredos daqueles que entram nela.
Percy Fawcett entrou na Amazônia procurando uma cidade perdida, mas acabou se tornando parte de um dos maiores mistérios da própria floresta, e até hoje, a Cidade Z continua desaparecida, assim como o homem que passou a vida inteira procurando por ela. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no Enigma Brasil, porque aqui, alguns mistérios podem desaparecer com o tempo, mas nunca deixam de ser investigados.